Muito boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, sejam todos bem-vindos. É com muita satisfação que nós estamos aqui na loja Teosófica Liberdade, local esse que foi o primeiro local de reuniões teosóficas que eu conheci na minha vida. Então, sempre que a gente retorna aqui, a gente tem muito gratas lembranças. E hoje nós estamos aqui para falar com vocês sobre esse tema, a Páscoa e o mito solar. Bom, meus irmãos, nós estamos numa época do ano que a cultura judaico-cristã, onde nós estamos vivendo aqui no Ocidente, nos coloca um calendário, né? Existe um calendário de festividades e, de certa forma, praticamente todos nós nascemos dentro de uma visão judaico-cristã. Quer nós queiramos ou não, nós vivemos essa situação. E a Sociedade Teosófica tem uma ampla liberdade de pensamento e hoje eu vou oferecer para vocês uma visão que é um dos ramos mais aprofundados do conhecimento teosófico, que é exatamente a visão esotérica do cristianismo. O cristianismo é a tradição ocidental em si, a tradição judaico-cristã. Inclusive, nós sabemos, todos aqui que estudam teosofia, sabem que a teosofia tem uma série de terminologias que às vezes dificulta o entendimento dos estudantes ocidentais, porque você já deve ter cruzado com ele aí o famoso glossário teosófico, né? São 18 mil verbetes que estão ali, né? Compilados por Madame Blavatsky, por Annie Besant, por G.R.S. Mead e outros, que a gente sabe muito bem que leva anos e anos para a pessoa entender o que são conceitos como karma, o que é um Shitula Sharira, o que é um Antakarana, né? Você chega numa reunião e fala uns termos desse, a pessoa fica vendida, né? Porque vocês devem saber muito bem, porque isso é da pedagogia. Se você fala uma palavra que a pessoa não entende, ela automaticamente se perdeu no seu discurso. E essa discussão é tão antiga dentro da Sociedade Teosófica que em priscas eras, né, na famosa loja de Londres, onde estavam lá, né, Alfred Percy Sinnett, a própria Madame Blavatsky, né, houve lá uma discussão entre os membros se não seria melhor estudar o cristianismo com uma visão esotérica, né? E havia inclusive uma teosofista daquele tempo chamada Anna Kingsford, que sugeriu que se estudasse na Sociedade Teosófica o chamado cristianismo hermético, né? Ou pelo menos era assim que ela chamava. E o Sinnett, né, que consta que era um fulano um pouquinho, né, assim, agitado, né, disse assim: não, nós temos que estudar o budismo esotérico. Tanto é que ele lançou um livro chamado Budismo Esotérico, que não é exatamente um livro de budismo, né, é um livro de teosofia, né. E lá pelas tantas, meus irmãos, se vocês lerem as famosas cartas dos mestres, um dos Mahatmas escreve uma carta endereçada para os membros da loja de Londres e para o Sinnett, dizendo o seguinte:
É muito mais fácil vocês estudarem o cristianismo, que é com uma visão teosófica, esotérica, do que vocês estudarem aquelas terminologias do budismo tibetano, do hinduísmo, tudo mais, que a gente sabe que tem teosofias aqui que pode falar uma linguagem sânscrita, que só é um dialeto, um teosofês, que só vai ser entendido pela gente. Então a gente trabalha às vezes um pouco contra a nossa própria missão, que é divulgar a teosofia. E a gente está numa época do ano, né, que no mundo que nós temos hoje em dia, que é um mundo realmente materialista, um mundo banalizado, as pessoas hoje não têm mais uma conexão com a sua religião, com a sua vivência espiritual, como não era no passado. Essa época que nós estamos vivendo, que é a quaresma, né, quem fosse realmente cristão deveria estar fazendo jejum. Ao invés de fazer 2 refeições por dia, deveria estar fazendo apenas uma. Porque o que o brasileiro gosta mesmo é do carnaval, né? Que é antes da quaresma, que segundo o calendário também é a última oportunidade de você fazer todo tipo de extravagância, né? Antes de passar aqueles 40 dias jejuando, orando e meditando, né? Então o brasileiro prefere se focalizar aqui no Brasil, uns 4, 5 dias todo mundo programa viagem para tudo quanto é lugar. Tem gente que vai para Bahia, vai para não sei aonde, não, muito pelo contrário, porque justamente aquela festividade, né, foi estabelecida há muito tempo atrás no Antigo Egito, né? Aliás, aqui os nossos amigos aqui de Santa Catarina têm muita conexão com os egípcios, porque eles fazem exatamente a festa que os egípcios faziam, que é a chamada farra do boi. O que era a farra do boi egípcia, né? Se pegava o boi, que era chamado boi apis, e se pintava ele das mais diversas cores, e a população saía empurrando aquele boi até afogá-lo no rio Nilo. E aí que é a tradição do desfile de carnaval, que o brasileiro acha que é a pessoa que tem que desfilar, quando na verdade era o boi que desfilava, né? Aqui o pessoal faz uma tourada muito mal feita, né? Então, infelizmente, o brasileiro gosta dessa bagunça aí, porque a meditação e a oração dos 40 dias, realmente hoje em dia é pouca gente que está fazendo, né? É que não tinha raia na bateria, né? Então quando chega a Páscoa, meus irmãos, aí a festa fica um pouco sem sentido, porque essa palavra Páscoa, né, que vem do hebraico, Pessah, quer dizer a passagem ou a fuga do cativeiro do povo hebreu, né, dos egípcios, que aliás eu tenho lá as minhas ressalvas se realmente os judeus foram realmente tiveram em cativeiro no Egito. Acho que os judeus estavam fazendo estágio no Egito, segundo a gente lê na própria Bíblia. Moisés era versado na sabedoria dos egípcios. Então temos duas coisas: aquele judeu foi estudar com os egípcios e os egípcios tinham sabedoria. Então dizer que os egípcios escravizavam os judeus, né, e fazer essa comemoração toda, né? Então a frase da Bíblia que inaugura essa comemoração está lá no livro do Êxodo, no capítulo 12, versículo 14: conservareis a memória daquele dia, celebrando com uma festa em honra de Adonai,
Fareis isto de geração em geração, pois é uma instituição perpétua. Então, meus irmãos, quem estabeleceu na cultura judaico-cristã a Páscoa foram os judeus. Agora, o brasileiro realmente é eclético, né? Realmente ele consegue comemorar não a Páscoa judaica, né? E nem os 40 dias da quaresma, mas comemora muito bem os dias do carnaval. Mas a gente comemora aqui no Brasil, principalmente, outras tradições da Páscoa. Então, no inglês, por exemplo, Páscoa é Easter, né? Ou no alemão é Ostern. E essas palavras derivam do anglo-saxão, né? Eostre ou Ostara, que era a deusa da primavera no hemisfério norte, que era uma deusa da fertilidade, né? E daí que vocês já estão imaginando já que tipo de festividades que haviam nessa época. Daí que vocês vão ver a conexão, né? E isso tem, antes até do que os anglo-saxões, com Ostara, essas festividades da comemoração da primavera vinham dos sumérios, da Fenícia, com Ishtar, ou Ashtaroth, ou Astarté, né? A rainha dos céus, a deusa da fertilidade. Então, hoje em dia, quando a gente fala de Páscoa, tá? O que o brasileiro comemora, na verdade, é isso aqui. Vocês vão ver exatamente os dois símbolos que estão no imaginário do brasileiro, que é o famoso ovo de Páscoa e o coelhinho da Páscoa, que não está em lugar nenhum da Bíblia. Vocês podem procurar à vontade, né? Que não tem esse coelho, não tem esse ovo em lugar nenhum na Bíblia. Aliás, tem um monte de coisa que a gente não acha na Bíblia, apesar de todo mundo achar que realmente são coisas cristãs. Então, a Ostara, a deusa da primavera, eram feitas festividades luxuriosas, né? Realmente, não vamos entrar nem nos detalhes dessas festividades que aconteciam nas florestas, que é bem pior do que o carnaval, né? Mas o danado do coelhinho, né? É difícil encaixar o coelho na tal da Páscoa judaico-cristã, porque o coelho, por ser um animal muito fértil, né? O coelho, na verdade, já é uma ideia suavizada da Ostara, porque a Ostara anglo-saxônica se diz que ela fazia previsões do futuro, pegando uma lebre e abrindo as suas entranhas e fazendo a leitura do futuro baseado nas entranhas, nas vísceras dessa lebre. Daí que aquela musiquinha que está na nossa cabeça desde, né, o pré-primário, né? Coelhinho da Páscoa, o que trazes para mim, é exatamente o que as videntes, né, que comemoravam essa festa faziam, né? E para as crianças hoje, também para a maior parte dos adultos, quando você fala em Páscoa, né, o que a mídia coloca na nossa cabeça? Aqui o pessoal gosta de participar, o que a gente lembra quando fala Páscoa? Né? Exatamente, ovos de Páscoa, ovos de chocolate. As pessoas não lembram, nem sabem que os hebreus foram libertados do cativeiro no Egito. Alguns se lembram que Jesus, né, foi crucificado na Sexta-feira Santa, justamente porque vai ser feriado, né? Sexta-feira Santa dá até o Ismael estava contando, vai ter um feriadão aí, né?
com 5 dias de feriado, né? Vai emendar com outro feriado, né? E então esses ovos eram cozidos e pintados, né? Comemorando exatamente a fertilidade, porque o ovo é símbolo de fertilidade, meus irmãos. Mas esse danado desse ovo de chocolate realmente é uma invenção nossa e dos ingleses, né? Os únicos 2 países do mundo que comem chocolate na forma de ovo é o Brasil e a Inglaterra. Eu achava que fosse Ernesto, né? Pode até ser, mas aliás, cobrando 4 vezes mais o preço da barra de chocolate, que custa 1 quilo, custa 15, 20 reais, você cobra 200, 300 gramas, 20, 30 reais, é uma coisa assim, né, que a mídia realmente conseguiu, né? Mas essa coisa colorida, essa coisa, né? Mas aí tem um certo esoterismo aí, não imagine que isso aí está desprovido de conhecimento, porque a gente sabe que a sabedoria nesse planeta é uma só, ela é pregada das mais diversas formas. Então, quando a criança manipula esses ovos coloridos, ela está sendo colocada em contato com alguns arquétipos, algumas ideias seminais, né? É óbvio que quem vê um ovo desse aí já começa até a salivar, já, né? Fala, nossa, mas que delícia, né? Comer uma coisa dessa, né? E aí quando você entra no supermercado é aquela, né, verdadeira orgia, realmente. Aí realmente parece a festa da Ostara mesmo, porque você fica deslumbrado da onde que tanto coelho botando tanto ovo, né? Que coelhos são esses que fazem esse tipo de coisa, que as crianças ficam possuídas por essa ideia de uma forma inescapável, né? Entra até tem gente que empresta no banco para comprar esses ovos. Mas a gente está fazendo essa volta toda para a gente chegar no núcleo do conhecimento, porque esse conhecimento a gente está lá desde a época da Suméria, da Fenícia, depois passou para os germânicos, anglo-saxônicos, até que os judeus lá fizeram a sua adaptação dessa festividade que nós vamos ver que é o mito solar que está imbricado ali, né? Mas os hindus, aí agora nós vamos passar o ovo para outra dimensão. Os hindus descreviam o universo chamando ele de o ovo de Brahma. E obviamente que eles imaginavam que o planeta era plano, né? Que tinham 4 tartarugas na ponta equilibrando tudo, né? Tartarugas gigantes, né? Eu suponho, né? Mas é interessante que essa ideia que os hindus tinham tem uma conexão com a realidade. Se a gente vê os estudos mais avançados atuais de astronomia, vejam bem, muitos de vocês podem não conhecer isso, mas é a estrutura da emissão solar, né? Sendo que dentro dessa emissão, o Sol está aqui no meio, né? Aqui nós teríamos a faixa que tem mais radiação solar, e essa região aqui é chamada de heliopausa. É uma região onde o vento solar fica mais fraco e ele encontra então com as emissões cósmicas, né, que estão já a cerca de 1 ano, 2 anos-luz de distância. E então existe um ovo, um invólucro ao redor do nosso Sol. E obviamente que o nosso planeta está aqui orbitando, né, dentro dessa faixa de maior irradiação, e o nosso planeta, graças a Deus, só pega 1/1000º da energia que é emitida pelo Sol, né?
E aí nós temos uma comparação, né, para a gente verificar qual é que é realmente o nosso lugar no universo, né? Esse amarelão aí, né, é o Sol. E a Terra é só esse pontinho preto aqui embaixo. Então, os 7 bilhões de pessoas, mais, né, os trilhões e trilhões de insetos, né, para cada ser humano tem uns 50 bilhões de insetos, né? Estamos todo mundo aqui nesse pontinho aqui, e mesmo Júpiter, que é o maior planeta do sistema solar, que é 450 vezes maior que a Terra, é nada perante o Sol, que é simplesmente 99% da matéria do sistema solar. Nesse sistema, meus irmãos, o Sol é tudo. A gente discute, a gente briga, discorda, mas nós não representamos nada no universo. Esse aqui é a questão. E isso é o que a ciência vê, porque a ciência só vê a matéria. Com os telescópios, os radiotelescópios, né? A ciência não está vendo o que é a parte inteligente, a parte consciente disso, né? E quando a gente olha um outro ser humano, né? A gente também, às vezes, a gente está tão materialista que a gente olha uma pessoa e a gente, pô, mas cadê a consciência, cadê a inteligência? Tem até aquela famosa piadinha do professor comunista. Ele estava lá na sala de aula, né, tentando ensinar o comunismo para as crianças, né? E dizer assim, vocês estão vendo aqui o conhecimento que está aqui no livro, e mostrava o livro, sim, estamos vendo. Vocês estão vendo aqui a nossa lousa, sim, né? Vocês estão vendo Deus em algum lugar aqui? Foi, não. Aí falou, então está provado que Deus não existe, né? Se ninguém está vendo ele. Aí o Joãozinho famoso lá no fundo levantou a mão. Vocês estão vendo a mesa aí? Sim. Estão vendo o livro? Sim. Vocês estão vendo a inteligência do professor? Eu falei, não. Então aí ficou provado que aquele professor não tinha inteligência, porque ninguém estava vendo, né? Então, se a gente for tirar pelos nossos sentidos, né? O que a gente vê do Sol? A matéria dele, a emissão calórica dele, né? O Sol, aliás, já foi um monte de coisa diferente. O Sol já foi uma fogueira gigante. O Sol já foi descrito como uma usina hidrelétrica gigante. Hoje em dia ele é descrito como uma bomba atômica gigante. Quer dizer, conforme a ciência avança, a gente enxerga o Sol de uma outra forma. E hoje vocês vão ver uma outra descrição ainda do nosso querido Sol. Mas para a gente falar do tal do mito solar, meus irmãos, vamos falar um pouquinho dessa coisa invisível, né? Que é Deus, que é a inteligência do homem, né? Realmente o ser humano existe no mundo invisível. A gente tenta ser materialista, a gente quer... Esse mundo que a gente vive é tão maluco que a gente dá valor às coisas tangíveis, quando o que importa para o ser humano são as coisas intangíveis, né? Como diz aquela propaganda do cartão de crédito lá, né? Tem coisa que não tem preço. Realmente as coisas humanas não podem, verdadeiramente humanas, não podem ser mesuradas, né? Quanto é que vale uma amizade? Quanto é que vale um amigo? Quanto que vale uma esposa que te ama? Quanto é que vale uma piada que faz você dar risada? Ou quanto que vale uma pessoa que te inspira, que é o teu herói, que é o teu mito, não é? Não tem como a gente avaliar isso, meus irmãos. Não tem preço, realmente. O resto a gente compra com Mastercard, com Visa, com cartão de débito, com dinheiro, né, que está em desuso. Mas, para a gente compreender um mito solar, a gente tem que
entender como é que a informação funciona nesse mundo que a gente está. A gente hoje em dia vive um dilúvio de informações. Nos últimos 20 anos foram produzidos mais conhecimentos do que em toda a história da humanidade. Mas isso banaliza tanto a informação que hoje você liga uma TV, né? Então o primeiro nível da informação é o fato. Então um apresentador de televisão, ele lê as notícias assim: um avião desaparece na Malásia com 200 passageiros, ninguém sabe para onde que foi. No Brasil morreram não sei quanto no acidente de trem, o outro caiu um teto numa igreja, matou mais 40. Aqueles fatos... 50 mil jovens de 14 a 30 anos por ano. 50 mil morrem no Brasil. Sim, as estatísticas são terríveis. Na Segunda Guerra Mundial, a gente faz em 10 anos aqui e não se fala disso. E se você... Aí é o outro nível, porque veja bem, os fatos, as informações, hoje você tem acesso a milhões de fatos e informações. E há pessoas que se dedicam a interpretar esses fatos, porque o acúmulo de fatos não quer dizer nada. E a gente acha que o que é verdadeiro é o fato. Então a pessoa pergunta assim: mas Jesus existiu de fato? Alguém viu ele passar? Tem a foto, tem o selfie lá com Jesus, né? Foi transmitida em um canal de televisão, ele deu uma palestra na loja Liberdade lá dos judeus lá há 2.000 e tantos anos atrás, né? As pessoas querem esse fato não existe. Os historiadores ficaram perdidos na questão do Jesus, não se tem informações. Então, o outro nível é a história, né? Então tem pessoas que se dedicam a juntar os fatos e juntá-los de uma maneira compreensível. Só que normalmente quem escreve a história são os vencedores, né, da história, né? Quem que escreve a história hoje em dia? São os norte-americanos, né? Os russos, né? Os chineses, né? O que o Brasil, por exemplo, escreve da sua própria história que a gente não lembra nem do cara que viveu aí há 20, 30 anos atrás, a gente não lembra. Porque a história, meus irmãos, já é uma interpretação. Então não interessa muito para os romanos ficar dizendo que nasceu um cara santo lá 2.000 e tantos anos atrás. Ou não interessava, né? Depois de um certo momento passou a interessar. Só que tem coisas, tem fatos que depois viram história, que são tão importantes que eles passam a ser uma lenda. Esse é um terceiro nível. Então Jesus hoje ele já é uma lenda. Tá? E a gente conhece bem a diferença entre fato e lenda. Tem pessoas hoje que já são lendárias. Por exemplo, você pega vamos pegar um outro absurdo aqui, uma Marilyn Monroe da vida. É uma lenda, uma pessoa que era tão bonita que quando fala loira, a pessoa lembra da Marilyn Monroe por causa da mídia, né? Mas tem um nível mais profundo, meus irmãos, de tudo isso, que é o mito. Ao contrário do que se imagina por aí, o mito, ele não trata com fatos, ele não trata com história, trata um pouco com lenda, mas o mito ele fala de uma verdade muito profunda, que na teologia a gente chama essa verdade muito profunda de dogma, se bem que essa palavra já está extremamente desgastada, aliás, como todas as palavras gregas, né, estão todas desgastadas, né? Como por exemplo a palavra cínico, né? Hoje em dia quando você chama alguém de cínico é como se você estivesse elogiando a pessoa, né? Quando na verdade os gregos diziam que sinos quer dizer cachorro, né? Então o cínico era uma pessoa que dizia a verdade assim
na cara, porque latia como um cachorro. Então ele era chamado de cínico. Né? E hoje o cínico, a gente sabe, é só assistir o telejornal, quando passa alguma coisa de Brasília, a gente vê a versão moderna do cínico. A pessoa diz assim, não, a represa está secando, mas não vai ter racionamento, sabe? A gente vai dar um jeito de tirar essa água de algum lugar, a pessoa consegue dar uma curva no pingo d'água. Então, meus irmãos, mito é uma verdade profunda. E esse mito que a gente vai falar a partir de agora é o mais profundo que existe. Porque se ele fosse descrito como um fato, um mito solar, ele não significaria nada. Se você levantar às 7 da manhã, ou mais cedo, às 6 da manhã, e ligar num telejornal qualquer e dizer assim, o sol hoje nasceu. Você tem 4 bilhões de anos que esse sol está nascendo. Esse fato não quer dizer nada. Né? Agora, né? Se esse jornalista dissesse assim, olha, hoje eu vou dar uma informação aqui mitológica, eu não vou falar de um fato, vou falar de um mito, de que existe uma relação profunda entre a estrela que é o Sol e o nosso planeta, porque essa história tem 4 bilhões de anos e nós só estamos vivos porque esse sol brilha e as plantas transformam esse brilho pela fotossíntese numa molécula e a gente come essa molécula e é por isso que nós estamos vivos aqui agora, porque o sol brilha e a planta transforma. Todo lugar que tem uma planta, que tem lá aquele verdinho, é aquele verdinho que está transformando a luz do sol em algo que você pode comer. Não interessa se você está comendo vegetal ou se você está comendo o animal que comeu o vegetal, ou a não ser que você esteja comendo sucrilhos, que é uma coisa totalmente industrializada, né, que não quer dizer mais nada, mas o que você come, meus irmãos, é o sol. É o sol como energia e a terra como substância. O sol é o nosso pai e a terra é a nossa mãe. Então, isso é uma verdade tão profunda, meus irmãos, que ele é comemorado das mais diversas formas, inclusive na forma da Páscoa. É essa verdade que está por trás do mito dessa festividade, né? O fato do sol levantar todo dia de manhã, até porque não é ele que está levantando, somos nós que estamos girando. Aliás, vocês estão sentados aí, os nossos internautas estão lá, né, tranquilamente na sua poltrona assistindo essa palestra, falando, eu estou tranquilo porque eu estou sentado. Sentado aí onde vocês estão, meus irmãos, se vocês estudarem astronomia, vocês vão descobrir que vocês estão fazendo 14 movimentos. Vocês estão indo na direção do leste a 400 metros por segundo. Sentado aí nessa cadeira, vocês estão girando ao redor do Sol a 30 quilômetros por segundo. Cada piscadinha que vocês dão aí, vocês andaram no espaço 30 quilômetros. E toda essa confusão do nosso sistema solar está girando ao redor do centro da galáxia a 250 km por segundo. E leva 200 milhões de anos para fazer uma volta nessa galáxia. E além de estar fazendo todos os milhões, essa galáxia toda está se deslocando em direção a um lugar do espaço. Então, a ilusão é tão grande, meus irmãos, por isso que os hindus formularam, né? Agora eu vou falar teosofês, né? Porque senão não é a sociedade teosófica. Por isso que eles formularam o conceito de Maya, né? Aí já é o teosofês, né? Porque ela já vai no glossário teosófico, descobriu que... aliás, lá no meu site tem lá o glossário teosófico para a pessoa já ir consultar online, né?
É uma ilusão tão grande que a gente tem, meus irmãos, que a gente está fixo, que a gente está parado. Ninguém está parado. Essa matéria nossa está vibrando a milhões de ciclos por segundo. O que está parado no universo? Isso é uma ilusão completa. Então, o universo é uma relação de vibrações. E a relação que existe entre o Sol e a Terra é tão poderosa que quando ela é olhada do ponto de vista espiritual, por exemplo, Geoffrey Hodgson, um grande teósofo, ele chamou um artista e falou: olha, eu vou descrever para você o que eu vejo quando eu olho para o Sol. Eu vejo, obviamente, a estrela, mas eu vejo um grande arcanjo que preside o Sol. E ao redor dele estão 7 grandes arcanjos. E daí, meus irmãos, que vem a informação religiosa que perante o trono de Deus existem 7 grandes espíritos. E esses arcanjos, meus irmãos, são os chamados logos planetários. A cada um desses grandes arcanjos está ligado um planeta. E há uma correspondência direta entre esses arcanjos e o nosso sistema de chakras. Tanto é que os hindus brigavam com Madame Blavatsky e falaram: não vai, você ensina o que você quiser, mas não vai ensinar o sistema setenário, porque se o fulano descobrir o sistema setenário, ele vai saber muito bem que o Sol corresponde ao coração, né? que o Marte corresponde ao chakra básico, né? Essas pessoas vão acabar descobrindo o nosso mistério aqui, não vai ensinar isso. A Blavatsky foi lá e ensinou, né? Pagou o preço caro, mas ensinou. Então, a grande lei esotérica é o que ensinou Hermes Trismegisto há milhares de anos atrás. O que está em cima está em correspondência com o que está embaixo. Então nós, meus irmãos, somos uma imagem desse sistema solar. Então o homem é a imagem do universo. Se vocês quiserem encontrar com Deus, basta estender a mão e pôr a mão na pessoa que está mais próximo de vocês. Deus não está simplesmente flutuando lá no céu como o Sol. Cada um desses 7 bilhões de seres que estão aqui no planeta Terra são a imagem e semelhança de Deus. Nós viemos aqui, meus irmãos, para um dia nos tornarmos tão glorioso quanto este ser que se transformou no espírito da nossa estrela. Ele um dia foi um homem assistindo uma palestra como vocês estão aqui hoje. Eu estou dando a palestra, vocês estão assistindo, mas ele já assistiu palestra em alguma loja teosófica em algum lugar do espaço. A única diferença que existe entre ele e vocês, meus irmãos, é porque ele aprendeu a se multiplicar. O ser humano também se multiplica. A gente aqui não tem muita noção disso. O homem produz milhares e milhares, se não milhões de células por hora. E morrem também milhares e milhares de células por hora. Mas quando você olha para o espelho, você diz: eu sou um só. Na verdade, você devia olhar para o espelho e falar assim: nós somos um só. Você devia fazer uma reflexão assim: minhas queridas células, olha aí o alimento para vocês, né? Porque nós somos né? Como diria o Carl Sagan, né? Nós somos uma comunidade de bactérias, né? 1 ml de muco do intestino de vocês, meus irmãos, tem 100 milhões de bactérias. 1 ml.
estou falando ali dos litros e litros de muco que deve ter por ali. E quando a gente vê o universo hoje, meus irmãos, como a ciência descreve, transforma isso numa coisa quase que inimaginável. Você verificar que na nossa galáxia tem, segundo as estimativas atuais, 400 bilhões de estrelas. Se cada uma dessas estrelas são uma chispa divina que se expandiu, e se cada ser humano, o destino dele se ele realmente atingir o seu objetivo, é se transformar nessa estrela, porque vejam bem, meus irmãos, está aí o ovo de Páscoa de novo, porque o ser humano é o ovo. Existe o chamado ovo áureo. Essa aqui é a pesquisa clarividente do Leadbeater, que está no livro O Homem Visível e Invisível. Ele descreve o corpo causal do ser humano é um ovoide. Se vocês lerem lá o Alice no País das Maravilhas, se fala lá de um ovo. Se vocês lerem as doutrinas hindus, vai falar do ovo, porque nós todos somos um ovo. E o que o ovo faz, meus irmãos? Ele gesta uma coisa. Então, cada aura humana está gestando um ser cósmico. Se nós um dia aprendermos a vibrar esse ovo cósmico, nós vamos nos inserir no universo. Daqui a pouco, se der, a gente vai falar um pouquinho disso. Mas o que a gente vê é que o ser humano fica fechado. As pessoas se defendem um pouco, um pouco não muito, porque não estão muito interessadas que esse ovo se expanda, se torne uma coisa cósmica, porque o que a gente vê na história dos grandes místicos, eles se abrem para o outro, o coração deles é aberto, não apenas para receber, mas principalmente para dar. Quando São Francisco disse é dando que se recebe, ele não estava falando de dinheiro como o pessoal interpreta lá em Brasília, não. É colocando para fora a nossa energia, meus irmãos, que a gente vai um dia quebrar esse ovo áurico e ele vai se expandir. Então, voltando naquela história das 7 grandes presenças, meus irmãos, quando os judeus colocam a sua menorá, eles estão relembrando dos 7 espíritos diante do trono de Deus. Quando num altar católico você vê ali, o pessoal da Igreja Católica Liberal deve estar gostando agora, porque colocamos um altar bonito aí. Essas luzes, esses círios, essas velas que estão ali, meus irmãos, fazem com que nós lembremos do sol e da vida que está nele, e dos espíritos que estão diante do seu trono, que vão dar as energias que vão gerar o ser humano aqui embaixo. E vocês já devem ter estudado a história dos 7 raios. Cada raio está ligado lá com um daqueles 7 espíritos. E nessa conformação, meus irmãos, a cruz, esse é um problema seríssimo no cristianismo, pela falta de instrução. 99% dos cristãos acham que a cruz é o local da morte de Jesus, quando na verdade, meus irmãos, a cruz é o local da exaltação de Jesus. Porque a cruz, meus irmãos, em todos os seus formatos, cruz de Santo André, cruz de 1001 cruzes que existem aí, todas elas simbolizam o poder do sol. Onde tiver uma cruz com 4 braços, porque o sol emite uma energia quádrupla. A suástica, que
há milhares de anos foi formulada pelos hindus, né? Como símbolo, que foi adotada pelos budistas como o coração do Buda, e que infelizmente os nazistas avacalharam, né, colocando como o símbolo deles, é o poder do sol que está ali. Então, quando nós falamos da experiência cristã, nós estamos falando da experiência da descida da energia solar aqui embaixo. E essa energia, meus irmãos, é o verdadeiro Cristo, porque Cristo quer dizer ungido. E a unção acontecia muito e muito tempo antes do advento de Jesus. Em todas as grandes religiões, em todas as grandes escolas, onde há um grupo de pessoas fazendo um trabalho espiritual, desce a unção que vem do sol. Se não houver essa experiência, meus irmãos, não existe cristianismo, não existe budismo. Todo tipo de reunião, inclusive as nossas aqui teosóficas, provocam essa descida. Daí que Santo Agostinho diz que isso que a gente chama hoje em dia de cristianismo sempre existiu antes de Jesus. Só foi corporificado, foi exemplificado por ele. E hoje em dia as pessoas acham que Jesus inventou tudo, né? Bom, é óbvio que ele não inventou coisa nenhuma, porque ele pediu para ser batizado, então o batismo já existia. Ele estava lá com seus irmãos judeus, fazendo a Santa Ceia judaica, então a ceia, a missa, né? Porque o que é a missa? A missa é uma refeição ritualizada. Só que dizem que ele, ao invés de pegar o pão e o sal, ele pegou o pão e o vinho, abençoou. E aí é que está a diferença, que quando ele abençoou, ele provocou a descida da unção. E aí, meus irmãos, mesmo quando Jesus tiver sido esquecido, porque o ser humano tem o poder de lembrar, mas também tem esse poder maravilhoso de esquecer, né? É um poder assim que as pessoas não dão muita bola para isso, né? Mas muitos santos e místicos do passado foram esquecidos. Quem sabe um dia, infelizmente com a internet, acho que ninguém vai esquecer mais dele, e com tanto livro que tem por aí. Mas se ele for esquecido, essa experiência aqui continuará existindo. Porque quando se diz que um ou dois se reunirem em nome dele, ele estará presente, não é o Mestre Jesus, mas é a unção. Isso se manifesta na Umbanda, no Candomblé, na religião muçulmana, na religião cristã, no Espiritismo, na maçonaria, na Rosa Cruz, né? Sabe-se lá onde mais, aonde tiver alguém provocando essa descida. E é por isso que essa energia, meus irmãos, essa religião se chama cristianismo e não jesuísmo. Porque se fosse uma reunião comemorando só o Jesus, era uma coisa, agora, né? Cristianismo é a unção. Então há um poder que desce. Se você for bom mesmo, você faz essa energia baixar sozinho. O problema é que o ser humano é muito fraco. Então a gente precisa de estar com pessoas santas, né? Que saibam provocar essa descida, né? Mas essa relação que existe entre a nossa terra e o sol, ela é a coisa mais poderosa que existe, porque ela nos afeta, quer a gente queira ou não, né? Então o nosso planeta circula o Sol, e pelo fato do planeta estar inclinado 23 graus e meio, né, ocorrem as chamadas estações do ano, que são para nós muito importantes. E os antigos, que eram povos rurais, né? Tudo era rural, até uns 100 anos atrás, tudo era rural, não tinha nada
urbanizado, mecanizado como a gente tem hoje. Hoje a gente vai no supermercado, está tudo lá, a gente reclama do preço, a gente não está nem sabendo como é que foi plantado, como é que aquele animal foi criado, nada. A gente acha que é fácil. No passado, tudo dependia desse calendário. Porque não adianta tentar plantar na época que está o inverno, que está nevando, não vai ter plantação que vai crescer. Então os antigos comemoravam, tinham festividades, né? Então essa circulação do nosso planeta em relação ao Sol, e é interessante que o Sol ele não está no centro do movimento. O Sol ele está num dos focos. Se a gente pega aí essas cartilhas do governo, eles botam o Sol aqui no meio. O Sol não está assim, ele está mais por aqui. Então, quando a primeira dessas festas importantes, que é justamente a famosa festa da primavera, isso tem muito a ver com o hemisfério norte, né? Porque eles que inventaram muito essas festividades. Eu, pessoalmente, gosto de pôr de acordo aqui com o hemisfério sul, porque não interessa muito a gente ficar comentando a mitologia deles, né? Por isso que o coitado do americano aqui, ele está, aqui é os Estados Unidos, o americano, ele está inclinado em relação ao Sol, né? Então, para eles, aqui no outro ponto, que é o solstício de verão, o pessoal do hemisfério norte está inclinado em relação ao Sol. Agora o Brasilzão está de cara para o Sol. Então nós somos beneficiados com o verão no momento em que o planeta está mais próximo do Sol. Então, a partir desse momento até aqui, o planeta acelera. Ele se aproxima do Sol com uma velocidade maior. Então, esse ponto aqui, meus irmãos, esse solstício é chamado sempre o ponto do nascimento dos salvadores do mundo. Porque ninguém sabia realmente quando Jesus tinha nascido. As seitas cristãs comemoravam o aniversário de Jesus em 100 datas diferentes. Isso provava que ninguém sabia realmente quando que ele nasceu. Só foi decidido lá no ano 300 e tanto por um Papa católico romano que disse, não, então vamos botar isso aí no dia 25 de dezembro, que todo mundo comemora mesmo nessa data, né? E o brasileiro, para variar, ele não comemora bem, né, o nascimento de Jesus. O que a gente comemora é o ponto máximo da conexão da Terra com o Sol. Porque dizem que até os anjos comemoram o Natal, porque a energia é maior. A gente sente mesmo uma coisa meio diferente ali naquele mês de dezembro. Não é pelo fato de a gente ter que comprar presente para alguém, ou alguém vai dar presente para nós, porque Jesus ia nascer pobrezinho lá na manjedoura, mas vieram 3 reis magos, né, entre aspas, e deram presentes para ele. Tanto é que os países aqui que comemoram realmente Jesus dão os presentes no dia 6 de janeiro, que é o dia de Reis, e não em 25 de dezembro. Então, desde Osíris, de Krishna, tantos outros salvadores do mundo eram comemorados nessa data. Porque a história de Jesus, meus irmãos, foi transformada na história do Sol. E tem pessoas que, quando descobrem isso, perdem a fé no cristianismo. Não sei porquê, né? Porque acho que não estão estudando direito. Mas, infelizmente ou felizmente, a história de Jesus saiu da questão do fato e se transformou no mito. Porque como é que alguém que se fala de um fato da sua morte pode ser comemorada a sua morte em uma data móvel? Porque a Sexta-feira Santa todo ano cai num dia diferente. Então, na verdade, não é uma data da morte de alguém. É, na verdade, a comemoração de um equinócio, né? Aliás, é muito complicado. A Páscoa é comemorada
o primeiro domingo depois da lua cheia de um determinado mês do calendário judaico, aí se marca o domingo de Páscoa e, obviamente, a libertação deles do cativeiro no Egito. Mas essa rotação, né? Então, por exemplo, o ponto contrário desse solstício de verão é o solstício de inverno. Para nós aqui é perfeito, porque as festividades de São João, a fogueira, o quentão, pular a fogueira, soltar balão, né? Tudo que é perigoso, né? Bombinha, tá? Dizer, mexer com fogo representa você recordar o sol que ficou distante. Então, para nós faz todo sentido. Então, esse é o calendário do mito solar, meus irmãos. Mas, como nós dissemos, a experiência cristã, que é simultaneamente a experiência budista, hindu, qualquer experiência do ser humano com o sol, com a sua energia, é uma experiência universal. Que quem for membro de uma igreja, de uma ordem secreta, faz os seus rituais para provocar a descida dessa energia, qualquer que seja ele. Então, isso, meus irmãos, é um conhecimento teosófico que faz nós compreendermos que todas as religiões se baseiam na mesma verdade, que só há uma fonte de força, de inspiração, que é essa energia poderosa que vem do sol. Mas por trás do sol físico existe um sol espiritual. Então, a pessoa usar um crucifixo, como eu, como sacerdote, a gente usa. Por que a pessoa usa um crucifixo? Normalmente de ouro, né? Esse aqui é de bijuteria, porque senão eles pegam por aí, né? Mas por que isso, meus irmãos? Muitas pessoas dizem, mas eu estou recordando o sacrifício de Jesus. Quem tem essa visão está com a visão errada. Porque usar o crucifixo, meus irmãos, é lembrar o poder do sol. O ouro, se você injetar ouro na corrente sanguínea, ele vem para o seu coração. Hoje em dia a medicina usa você injetar metais pesados, cada metal vai parar num órgão diferente. O ouro, se você injetar na corrente sanguínea, ele vem para o coração. Por que a gente usa o crucifixo justamente na região do coração? Por que você coloca uma aliança, né? Aliás, a minha não está aqui, né? Por que você usa uma aliança no dedo do sol? Porque você está pondo o ouro, você está dizendo o seguinte: eu me uno a você, né? A sua companheira, o seu companheiro, o meu eu espiritual, com o poder de Deus, com o poder do sol, nós nos unimos. E esse anel vai ser esse símbolo. Porque há um simbolismo oculto aí, meus irmãos. Mas para finalizar aqui, para a gente abrir, para vocês perguntarem, meus irmãos, eu vou só colocar algo que para nós aqui na Sociedade Teosófica deve ser um norte. Esse livrinho, que infelizmente não tem em português, que é As 4 Estações Sagradas, de Gottfried de Purucker, que é um teósofo norte-americano, ele fala assim muito abertamente da grande relação que existe entre as iniciações, os grandes mestres do nosso planeta e o Sol. Porque as estações sagradas são comemorações do poder do Sol nesse planeta. A Páscoa é a comemoração máxima do cristianismo, não só porque Jesus ressurgiu por entre os mortos, mas porque, meus irmãos, o sol ressurge das trevas todas as manhãs. Isso é universal, é inapagável, é inapelável.
Mas, além disso, há uma relação muito profunda, porque, segundo Gottfried de Purucker, e aí ele foi fundo realmente no esoterismo, ele diz que as grandes iniciações, como se diz que passaram Jesus, aquela crucifixão que ele passou, e se vocês entenderem que a cruz é o símbolo do sol, aquela morte de Jesus na cruz não simboliza uma execução, a destruição do seu corpo, mas sim que em algum momento ele foi exaltado, a cruz como um símbolo solar. Provavelmente Jesus passou por essa crucifixão não naquela época, entre os romanos, porque matar uma pessoa num pedaço de madeira na cruz, isso é uma punição para cidadãos romanos. Nenhum romano ia crucificar um judeu como se ele fosse um cidadão romano. Essa história aconteceu antes, é por isso que não se sabe direito, muito bem, os fatos sobre Jesus, porque ele aconteceu antes, esses fatos aconteceram antes. Mas provavelmente Jesus, no Egito, passou a crucifixão como os egípcios faziam dentro da pirâmide, que seria a projeção dos corpos invisíveis daquele iniciado até o sol. E é justamente o Purucker aqui nesse livro, não sou eu que estou inventando isso, poderia dizer que sou eu que estou inventando, mas não é, está escrito já há quase 100 anos. Da terra, os corpos sutis do mestre vão até a órbita da lua. É preciso esperar um alinhamento planetário adequado. Da lua se passa para o planeta Vênus, de Vênus para o planeta Mercúrio, e finalmente apenas a mônada do indivíduo, a chispa divina, se projeta dentro do Sol. E é justamente aí, essa iniciação demora 3 dias, no caso do iniciado do quarto nível, o Arhat, e no caso do indivíduo que está na 7ª iniciação, dura 14 dias. E o indivíduo volta depois fazendo o percurso contrário, recobrando os seus corpos sutis, à medida que ele vai voltando, até que na lua cheia ele retorna à Terra e reencarna no próprio corpo físico, que foi mantido guardado por outros iniciados que têm que preservar aquele corpo, principalmente de ataques psíquicos, né? Porque é quando você está dormindo, você está projetado, então você não está ali. E o indivíduo, então, meus irmãos, fazendo essa viagem sublime, ele retorna trajado com o poder do sol. E aí, realmente, esse indivíduo passou pela chamada teose, ou seja, ele se uniu com Deus, não só no aspecto simbólico, mas no aspecto energético. E é por isso que Jesus poderia operar aqueles milagres que ele fazia, não porque alguém deu um diploma para ele, deu uma medalhinha, mas porque a consciência dele se expandiu, como ele já tinha expandido na transfiguração, e ele atingiu esse nível que o Leadbeater descreve, que é a aura do adepto. O ovo se rompe e se transforma num novo sol, mas não um sol físico, mas um sol espiritual, um sol que começa a irradiar tanto que dizem que a aura do Senhor Buda tinha 5 milhas,
Isso dá o quê? Dá alguns quilômetros, né? Que o Buda vinha andando, a hora dele chegava primeiro horas antes, ou seja, né? Parece aquela piada do nariz, né? Que o nariz chega antes, mas no caso é a aura que chegava antes. E estar na presença de um ser desse, meus irmãos, como estar na presença do Cristo, na presença do Buda. Para finalizar, vamos contar um caos aqui do Milarepa, né? Que ficou sabendo que o Buda estava, né, predicando na Índia, já na idade avançada. E o Milarepa falou: eu vou pegar aqui os meus seguidores e vou lá conversar com o Buda. E 1000 seguidores foram com o Milarepa, chegaram lá, estava o Senhor Buda, estava lá já um monte de gente meditando, e se apresentou para o Senhor Buda: Senhor Gautama, estou aqui com os meus 1000 seguidores e vim fazer algumas perguntas para o Senhor, né? E o Buda olhou aquela conversa toda e falou: então o negócio é o seguinte, você fica aí uns 2 anos, que depois desses 2 anos eu vou te responder tudo o que você quiser. Aí alguém lá no fundo começou a dar risada, né? Mas, caiu na gargalhada, né? Quá. Mas o que aquele cara tá rindo aí? Deixa eu lá perguntar. Falou: se você tiver alguma coisa para perguntar para ele, pergunta logo, porque eu já estou aqui faz uns 5 anos e as perguntas já até sumiram da minha cabeça, né? Porque na presença de uma aura dessa, meus irmãos, o próprio Solidbiter diz: na presença de um mestre, o único desejo que sobra é também se transformar no mestre. Então, se ao invés de um mero padre estivesse aqui o próprio Cristo, meus irmãos, vocês já estariam atingindo o arhatado aí, entendeu? Vocês já estariam atingindo o nirvana já, porque a emissão desses seres é uma coisa fenomenal, mas esse é o futuro de todos nós, meus irmãos. Não de alguns poucos, mas de todos nós, porque nós todos devemos atingir a perfeita estatura do Cristo. E isso é um paradigma terrível que está diante de todo cristão, que é preciso alcançar um nível de perfeição que atingiu Cristo. E ele disse coisas seríssimas. Ele disse: vós sois deuses, mas havei-vos esquecido disso. Vós sois deuses e todos são filhos do Altíssimo. Todos podem fazer milagres maiores do que eu. Quem foi que fez mais milagre do que Jesus até hoje? Então está todo mundo, porque obviamente que não é numa existência só que você vai fazer isso. É ao longo de uma série de reencarnações, metempsicoses e tudo mais. Todos nós vamos chegar lá, meus irmãos. Então eu desejo a todos vocês uma feliz Páscoa, mas dentro desse aspecto, que quando vocês comerem aquele chocolate, meus irmãos, lembrem que dali vem o cacau, que o cacau é uma planta que transformou a energia do sol. Então comam aquele ovo de Páscoa, lembrando que ali, meus irmãos, está o poder de Deus. Muito obrigado pela paciência de vocês.